Bom dia! Daremos início à 21ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo 2025. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500, 017, 979, 2025, 15. Realização da edição 2025 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética no âmbito do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL. Vamos ao sorteio. Diretor Daniel Cardoso Dana. Item 2, processo 48.500, 017, 955, 2025, 58. Operacionalização das alterações promovidas pela medida provisória 1.300, 2025, no marco legal da tarifa social de energia elétrica, Lei 12.112, 2010. Vamos ao sorteio. Diretora Ludmila Lima da Silva. Item 3, processo 48.500, 0038, 64, 2025, 35. Reajustes tarifários anuais de 2025 das concessionárias Centrais Elétricas do Carazinho S.A., Eletrocar, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, Hidropan Distribuição de Energia S.A., Nova Palma Energia, LTDA, e Maxfeld Marin e Companhia, LTDA, Max Energia. Diretora Ludmila Lima. Item 4, processo 48.500, 0038, 36, 2025, 18, reajuste tarifário anual das permissionárias com aniversário contratual em julho de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor Daniel Dana. Item 5, processo 48.500, 0001, 28, 2024, 44. Recurso administrativo interposto pela CPE Geração de Energia LTDA, em face do despacho 1403, 2025, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM. Diretora Ludmila Lima. Item 6, processo 48.500, 0070, 15, 2025, 51. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A., CEMIG GT, em face do despacho número 943, 2025, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD. Vamos ao sorteio. Diretor Daniel Dana. Item 7, processo 48.500, 007551, 2022, 11. Recurso administrativo interposto pela Eletronuclear S.A., em face do auto de infração número 21, 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF. Vamos ao sorteio. Diretora Ludmila Lima. Item 8, processo 48.500, 007303, 2025, 13. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT Eletrosul, em face do despacho número 616, 2025, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica, SCE. Diretor Daniel Dana.
Item 9, processo 48.500.0026.36.2024.67. Recurso administrativo deposto pela Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A., em face do despacho 646/2025, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA. No sorteio. Diretor Daniel Dana. Item 10. Diretor Fernando Luiz Mota Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 10 é o processo 48.500.0037.29.2024.17. Pedido de reconsideração interposto pela Sustenta Comercializadora de Energia S.A., em face do despacho número 1210/2025. Vamos ao sorteio. Diretora Ludmila Lima. Item 11, processo 48.500.017784.2025.67. Pedido de medida cautelar protocolado pelas empresas Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia S.A., Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A., Energisa Paraíba, Distribuidora de Energia S.A., Energisa Sul-Sudeste, Energisa Rondônia, Energisa Sergipe, Energisa Tocantins, Energia Minas Rio, Energia Acre, Distribuidora de Energia S.A., com vistas à não realização de desconsideração de carga negativa na contabilização realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou que os efeitos financeiros decorrentes dessa desconsideração sejam neutralizados via mecanismo auxiliar de contabilização, até decisão final no âmbito administrativo do requerimento administrativo apresentado pelas requerentes. Sorteio, diretora Agnes Maria. Item 12, processo 48.500.0007.35.2024.12, requerimento administrativo protocolado pela Amazonas Energia S.A., com vistas à prorrogação do prazo para não aplicação do limite temporal previsto no inciso 5º do artigo 61 da Resolução Normativa 1016/2022. Diretora Agnes Maria. Item 13, processo 48.500.0025.25.2024.51, requerimento administrativo protocolado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, com vistas à prorrogação do contrato de concessão de distribuição número 10 de 1997, nos termos do decreto 12.068/2024 e da lei 9.074 de 95. Diretor Fernando Luiz Mota Ferreira da Silva. Item 14, processo 48.500.0033.95.2024.73, requerimento administrativo protocolado pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, com vista à prorrogação do contrato de concessão de distribuição número 14 de 1997, nos termos do decreto 12.068 de 2024 e da lei 9.074 de 1995. Diretor Fernando Luiz Mota Ferreira da Silva. Item 15, processo 48.500.010.08.76.2025.16, requerimento administrativo protocolado pela Energisa Paraíba, Distribuidora de Energia S.A., com vistas à antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão de distribuição número 19/2001, nos termos do decreto 12.068/2024 e da lei 9.074/1995.
Diretor Daniel Dano. Item 16, processo 48.500.011.284.2025.11, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ISA Energia Brasil S.A., das áreas de terra necessárias à reconstrução da linha de transmissão Ribeirão Preto, Porto Ferreira, circuitos 1 e 2, circuito que interligará a subestação Ribeirão Preto à subestação Porto Ferreira. Circuito duplo, né? CD. Diretor Daniel Dano. Item 17, processo 48.500.017.264.2025.54, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Torres 2, Dom Pedro de Alcântara, que interligará a subestação Torres 2 à subestação Dom Pedro de Alcântara. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 18, processo 48.500.017.329.2025.61. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia, C3ED, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Atlântida 2, Osório 1. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 19, processo 48.500.016.781.2025.14, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pelotas 3, Pelotas 6. Diretora Agnes Maria. Item 20, processo 48.500.016.632.2025.47, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Charqueadas 3, Areal. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 21, processo 48.500.017.580.2025.26, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Formosa do Rio Preto, São Marcelo. Diretora Ludmila Lima da Silva. Item 22, processo 48.500.0004.11.2024.76, alteração a pedido da resolução autorizativa número 15.192.2024, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Minas Rio, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Muriaé 2, Votorantim, a subestação Muriaé 3. Muriaé, né? 3. Vamos lá. Diretor Fernando Luiz Mosna. Tem 23, processo 48.500.0017.59.2024.81, alteração a pedido da resolução autorizativa número 15.382.2024, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa
Em favor da Equatorial Goiás, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição CETEP Chavantes Nerópolis. Diretora Agnes Maria. Item 24, processo 48.500.0039.35.2024.19, alteração a pedido da resolução autorizativa número 15.779/2025, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Celesc Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Rio do Sul 2, Trombudo Central, na subestação Rio do Sul Pamplona. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. A partir do item 25, serão redistribuídos os processos devido ao término do mandato do diretor Ricardo Lavorato Tille. Item 25, processo 48.500.004407/2025-68. Ajuste do processo de transferência de instalações de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada, ICG, e individual, IEG, sob responsabilidade das linhas de transmissão de Itatim S.A. e da Brilhante Transmissora de Energia S.A. para a Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Ludmila Lima. Item 26, processo 48.500.0010.37.2025.45, rito de aplicação das penalidades editalícias e rito de aplicação de penalidades regidas pela Resolução Normativa número 846/2019. Diretor Daniel Dana. Item 27, processo 48.500.000177/2024-87, requerimento administrativo protocolado pela CPFL Energias Renováveis S.A., com vistas ao ressarcimento pelas limitações de geração na operação do conjunto eólico Aracati 2 entre dezembro de 2018 e agosto de 2019. Diretor Daniel Dana. Item 28, processo 48.500.0029.34.2019-90. Pedido de impugnação interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A., em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente à solicitação de atualização monetária. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 29, processo 48.500.004606/2021-42, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pelas empresas Rio Alto FV STL 8 SPSA, Rio Alto STL 17, geração de energia SPL TDA, Rio Alto STL 18, geração de energia SPL TDA, Rio Alto STL 19, geração de energia SPL TDA, com vista à revogação da resolução autorizativa número 13.625/2023, que alterou a resolução autorizativa número 10.753/2021. Vamos ao sorteio. Diretor Daniel Dana.
30, processo 48.500.000547/2024-86. Requerimento administrativo protocolado pela Inove Serviços de Treinamentos e Consultoria Empresarial LTDA, com vista ao reconhecimento da legitimidade para representar o município de Areia Branca no estado de Sergipe. Diretora Ludmila Lima. Item 31, processo 48.500.005530/2016-13, recurso administrativo interposto pela Breitner Jaraqui S.A., em face do despacho número 1292/2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF. Diretora Ludmila Lima. Item 32, processo 48.500.000567/2024-57. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., ENEL-RJ, em face do despacho número 670/2024, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD. Diretora Agnes Maria. Item 33, processo 48.500.004120/2022-95 e outros. Recursos administrativos interpostos pela Luz do Norte 1, Geração de Energia LTDA, pela Luz do Norte 2, Geração de Energia LTDA, em face dos despachos do 2.520/2023 e 2.521/2023, emitidos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Serviços de Energia Elétrica, SCE. Diretora Ludmila Lima. Item 34, a diretora Ludmila Lima da Silva se encontra impedida de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização, anel número 1. Item 34, processo 48.500.005682/2012-84. Recurso administrativo interposto pela Barueri Energia Renovável S.A., face do despacho número 2.264/2024, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE. Diretor Daniel Dano. Item 35, processo 48.500.000314/2023-01. Recurso administrativo interposto pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, em face do despacho número 423/2023, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD. Diretora Ludmila Lima. Item 36, processo 48.500.002408/2024-97. Recurso administrativo interposto pela Cerradinho Bioenergia S.A., em face do despacho número 2.927/2024, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD. Diretor Daniel Dana. Item 37, processo 48.500.004599/2020-06 e outros. Recurso administrativo interposto pelas empresas Bento Santa Tarcília Energias Renováveis S.A., Bento Santa Doroteia Energias Renováveis S.A. e outras, em face do despacho número 2.341/2024, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE. Sorteio.
Diretora Agnes Maria. E 38, processo 48.500.0016.10.2014, 20 e outros. Recurso administrativo interposto pela Renova Energia S.A. em face dos despachos 2001, 2022 a 2012, 2022, emitidos pela, então, Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Diretora Ludmila Lima. Item 39. O diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 39, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. 39 são os processos 48.500.0013.30.2016.83 e 48.500.0065.78.2014.79. Pedido de consideração interposto pela UTE GNA1, Geração de Energia S.A., em face do despacho 903/2024, que conheceu do requerimento administrativo protocolado pela recorrente. Vamos ao sorteio. Diretora Ludmila Lima. Tem 40, processo 48.500.0016.85.2015.91. Pedido de consideração interposto pela Companhia Energética Vale do São Simão, em face do despacho número 840/2016. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Tem 41. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 41, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 41, processo 48.500.0001.99.2024.47. Pedidos de reconsideração interpostos pela Oliveira Energia S.A., Amazonas Energia S.A. e Roraima Energia S.A. em face do despacho número 3.715/2024. Diretora Agnes Maria. Item 42, processo 48.500.0032.89.2023, 17 e outros. Pedido de recusação, pedido de efeito suspensivo interposto pela usina Chavantes S.A. em face do despacho número 1828/2024. O diretor Fernando Luiz Mano Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 42, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Diretora Agnes Maria. Item 43, processo 48.500.006277.2018.79. Pedido de consideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. em face do despacho número 1339/2022. Diretora Ludmila Lima. Tem 44, processo 48.500.0017.43.2019.19 e outros. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Light Source Milagres 1, Geração de Energia S.A., Light Source Milagres 2, Geração de Energia S.A., Light Source Milagres 3, Geração de Energia S.A., Light Source Milagres 4, Geração de Energia S.A. e Light Source Milagres 5, Geração de Energia S.A. em face do despacho número 1833/2022. Diretora Ludmila Lima.
Item 45. O diretor Fernando Luiz Mota Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 45, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 45 é o processo 48.500.000023/2025-76. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, em face do despacho número 3.780/2024. Diretor Daniel Cardoso Dana. Item 46. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 46, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 46, processo 48.500.003480/2024-31. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, em face da resolução autorizativa número 15.815/2025. Diretora Ludmila Lima. Item 47. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 47, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 47, processo 48.500.000882/2024-84. Pedido de reconsideração interposto pela Tradercom, comissionadora da LTDA, em face do despacho número 3.745/2024. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 48. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 48, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 48, processo 48.500.0033/21/2024-37. Pedido de consideração interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., em fase da resolução homologatória número 3.435/2025. Vamos ao sorteio. Diretora Ludmila Lima. Item 49, processo 48.500.003897/2018-56, prorrogação da concessão da Central Geradora Termoelétrica Piratininga, outorgada à Baixada Santista Energia S.A. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 50, processo 48.500.003250/2022-19 e outros, recomposição do prazo das outorgas e postergação do prazo limite para usufruto do desconto nas tarifas de uso do sistema estabelecidos nos termos da Lei 14.120/2021 das centrais geradoras fotovoltaicas Campos 1 a 20. Diretora Ludmila Lima. Item 51. Processo 48.500.003183/2021-43. Aperfeiçoamento da regulamentação relacionada à confiabilidade do sistema de transmissão. Diretora Ludmila Lima da Silva. Os processos dos itens 52 e 53 serão distribuídos por conexão, tendo visto o artigo 4º da norma de organização anel número 18. O item 52 é o processo 48.500.001381/2024-15,
acompanhamento das determinações constantes no despacho 4.560/2024, no âmbito da Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF. E item 53, processo de mesmo número, 48.500.01381/2024, 15, agravo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, em face do despacho número 3.248/2024. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 54, processo 48.500.006831/2025, 47, extensão a pedido do prazo de outorga para a exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia, MRE. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 55, processo 48.500.004619/2014, 92, manifestação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, e da Berkeley International, do Brasil Seguros S.A., em relação à nota técnica 430/2019, emitida pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Diretor Daniel Dana. Item 56, processo 48.500.001755/2021, 50, requerimento administrativo interposto pela PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A., com vista ao reembolso do custo de aquisição de combustível para a operação da usina termoelétrica Manicoré. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 57, processo 48.500.005942/2005, 58, requerimento administrativo protocolado pela Rio Amazonas Energia S.A., com vistas ao enquadramento da conversão da usina termoelétrica Cristiano Rocha, de óleo combustível para gás natural, a um mecanismo de subrogação de contas da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC. No sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 58, processos 48.500.001376/2008, 92 e 48.500.000347/2017, 02, reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo atraso no início do suprimento de energia e pelo descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Ponte Serrada. Diretora Agnes Maria. Item 59, processo 48.500.003594/2024, 81, termo de intimação número 92/2024, lavado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, referente às obrigações da Louis Dreyfus Company, comercializadora de energia LTDA. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item
Item 60, processo 48.500.003596/2024-71. Termo de intimação número 96/2024, lavado pela SFF, referente às obrigações da Atena Comercializadora de Energia Elétrica LTDA. Diretora Ludmila Lima. Item 61, processo 48.500.0005.03/2024-56. Consulta pública número 7/2025, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais a respeito do aprimoramento regulatório do serviço de distribuição em consequência da abertura do mercado para consumidores do Grupo A. Diretora Agnes Maria. Item 62, processo 48.500.0003.85/2022-14, consulta pública número 8/2024, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de resolução normativa voltada para a implementação de ações para aumentar a satisfação do consumidor com a prestação de serviço de distribuição de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 63. O item 63 será relatado pelo diretor-geral Sandoval de Araújo Feitosa Neto, com base no artigo 25 da norma de organização anel número 1. Item 63, processo 48.500.0037.25/2013-78. Consulta pública número 10/2024, instituída com vistas a obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa número 914/2021, que estabelece os procedimentos para a delegação de competências da ANEEL aos Estados e ao Distrito Federal para execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos. Diretor-geral, então, avocou o processo. Deixa eu ver aqui. Não é aqui, não. Bem, vamos salvar aqui. Item 64, processo 48.500.0037.80/2020-97. Consulta pública número 20/2022, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a aprovação das regras e dos procedimentos de comercialização atinentes à portaria número 418/2019 do Ministério de Minas e Energia, que estabeleceu diretrizes para a exportação de energia elétrica interruptível, sem devolução, destinada à República Argentina e à República Oriental do Uruguai, provimentos de usinas termoelétricas. Diretor Daniel Dana. Item 65, processo 48.500.0048.85/2020-63, consulta pública número 39/2023, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação para o armazenamento de energia elétrica, incluindo usinas reversíveis. Diretor Daniel Cardoso Dana. Item 66, processo 48.500.006391/2022-85, consulta pública número 37/2024, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca dos pedidos de revisão tarifária extraordinária, de que trata o submodo 2.10 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, pelas concessionárias Neoenergia Coelba, Neoenergia Brasília, Light Serviço de Distribuição S.A., Neoenergia COSER, Neoenergia Pernambuco e Copel Distribuição S.A.
Diretor Daniel Dana. Bem, os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 21ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2025. Muito obrigado, boa semana e cuidem-se.